Este é o segundo vídeo da série Análise do Marxismo, Marx, a Filosofia e a Dialética. No decorrer deste vídeo, eu irei como que perpassar por estes três vocábulos e por todas as questões e por algumas questões que são suscitadas por cada um deles, em suas respectivas interações e correlações, certo? Por exemplo, Marx e a dialética, Marx e a filosofia e a dialética, a filosofia e a dialética não necessariamente em Marx. Então, o modo de análise não será, digamos assim, linear. Para mantermos a analogia geométrica, será circular, certo? Antes de começarmos o vídeo propriamente, gostaria também de lhes apresentar a estrutura da série de vídeos. A estrutura da série de vídeos Análise do Marxismo será terciária, triádica, se dividirá em três partes. Marx e a filosofia, os pressupostos, o substrato filosófico, os princípios e premissas filosóficas subjacentes a alguns dos postulados fundamentais de Marx. Em filosofia e antropologia, a questão da consciência, da alienação, da ideologia, da reificação, da fetichização também, e em seguida pressupostos ou questões, na segunda parte, de cunho, teorias, postulados de cunho histórico, e aí podemos dizer a teoria da história, a concepção da história em Marx, de cunho sociológico e econômico. Por exemplo, a teoria das lutas sociais, das classes sociais, e como Marx é influenciado, digamos assim, neste binômio opressor e oprimido, pelo binômio de senhor e escravo de Hegel, que por sua vez foi influenciado por Etienne de La Boétie, mas isso é questão para o momento adequado. E a terceira parte, o legado de Marx, onde nós iremos investigar, nós iremos analisar a relação dos marxistas para com Marx e ainda mais, com maior detalhamento, maior aprofundamento, e a questão de se é Marx o culpado pelas experiências históricas socialistas e, claro, uma certa exposição, uma certa apresentação das experiências históricas do socialismo. O que foram as experiências históricas do socialismo? Por quê? Então, é basicamente essa a estrutura do vídeo. Gostaria que vocês soubessem disso. E comecemos, portanto, Marx, a filosofia e a dialética. Antecipo e quero que esteja bem claro para cada um de vocês que eu não irei desenvolver todos os pressupostos, todas as premissas e princípios preliminares desta discussão, desta análise. Em muitos momentos eu irei apresentar conclusões. No entanto, desejo que fique bem claro para cada um de vocês agora que estas conclusões não são ilações, não são asserções vazias, mas que, pelo contrário, baseiam-se em desenvolvimentos teóricos argumentativos rigorosos, mas que não serão apresentados aqui. É necessário que isto fique claro para que cada um de vocês entenda que o nosso modo de proceder não é arbitrário, mas que procede de maneira lógica, de maneira rigorosa, de maneira, em alguma medida, em alguma acepção, não em todas elas, de maneira dialética. Então, os pressupostos, por exemplo, todas as discussões concernentes ao princípio da não contradição, todas as questões concernentes ao princípio da não contradição, a sua apresentação, algumas objeções, a sua defesa, alguns modos de concebê-lo, enquanto princípio ontológico, enquanto princípio psicológico, podemos dizer, enquanto dado, enquanto constituinte da realidade ou enquanto mera operação mental. Se é o princípio da não contradição mera operação mental, lhes antecipo, eis uma conclusão, não o é, em definitivo. Isso está muito bem claro desde Aristóteles, pelo menos desde Aristóteles. E também encontra uma defesa sólida, uma defesa magistral na filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos. Então, eu não irei apresentar estes desenvolvimentos, por exemplo, do princípio da não contradição, entre outros,
o princípio, entre outros, entre os 3 princípios da filosofia, né? Os princípios, primeiros princípios da filosofia, os axiomas verdadeiros da filosofia, não pseudo-axiomas, axiomas genuínos, que foram colocados a todas as provas, a todas as objeções pelos maiores. A saber, o princípio da não contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído, o tertium non datur, que é importante, inclusive no que diz respeito a Hegel, naquele seu anacoluto do início da fenomenologia do espírito e uma suposta identificação entre o ser e o nada, que é algo extremamente problemático, pelo menos na terminologia hegeliana, certo? Eu não irei apresentar tais desenvolvimentos aqui, de modo algum, pois não nos é oportuno e exigiria muito tempo. E não quero, na verdade, que cheguemos à exaustão. Quero evitar a exaustão. Ao mesmo passo em que quero evitar o didatismo. Eu quero evitar qualquer tipo de grosseria, certo? Quero evitar, claro, a filosofia manualesca dos manuais de filosofia. Definitivamente que esta é uma das minhas intenções. De qualquer forma, que fique claro, alguns desenvolvimentos, alguns pressupostos preliminares não serão aqui apresentados. Mas isso não significa que eles não existem. Isso não significa que os meus pressupostos são inexistentes, que as minhas conclusões são ilações, são asserções, é mero discurso assertórico e vazio. Não é. E caso haja alguma objeção, caso haja algum contra-argumento, caso haja alguma réplica, haverá tréplica, certo? Mas é claro, para que haja tréplica, necessariamente pressupõe-se uma réplica. Não mero esperneio, não mero espasmo, não mera gritaria, mas algum argumento genuíno, algum argumento em sentido pleno. Então, sem problema algum, isso será apresentado em outra ocasião, mas que fique claro, estes pressupostos e todos esses desenvolvimentos, todas as questões concernentes a esta discussão estão presentes e nos são importantes, não são por nós negligenciadas, certo? Continuemos. Desde Aristóteles, pelo menos, nós já sabemos que o genuíno começo da filosofia é o método, certo? É uma questão de método. E o método, ele diz respeito aos critérios, ou seja, aquilo que separa aos princípios, a lógica. Desse modo, a análise de Marx não poderia começar por outro caminho, a não ser, senão, o seu método. E aí eis que surge o conceito dialética. Ao mesmo passo que é necessário começar a análise a respeito do método, é necessário também ter em mente que este método de procedimento, por mim adotado, tem como objetivo fazer com que nós pisemos, fazer com que nós tenhamos solo firme sob os nossos pés. Fazer com que, quando nós chegarmos a alguma questão crítica, a algum problema de maior dificuldade, talvez, nós saibamos onde pisamos, para que nós não cometamos nenhum erro nos princípios, para que nós edifiquemos a nossa casa sobre a rocha. Né? Parvus error in principiis magnum in conclusionibus, diz Santo Tomás de Aquino no De Ente et Essentia, no ente e a essência. Então, nós não queremos cometer e não queremos dar margem a nenhum erro no princípio, para que erros maiores surjam no fim. Eu gostaria de começar fazendo referência a uma figura controversa, mas que neste ponto foi bastante acertada e arguta. Voltaire, que disse: julgue um homem mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. E, acrescentando a isto, este trecho, que agora leio. Prestem atenção nestas duas perguntas.
Primeira delas. Como a praxis em si pode ser uma experiência tanto de necessidade quanto de liberdade, se nenhuma delas, de acordo com a lógica clássica, pode ser compreendida em um processo empírico. Primeira pergunta. Se a racionalidade dialética, segunda, se a racionalidade dialética realmente é uma lógica de totalização, como pode a história, o enxame de destinos individuais, surgir como um movimento totalizador e como se pode evitar o paradoxo de que, a fim de haver totalização, já deve haver um princípio unificado, ou seja, o paradoxo de que somente as totalidades existentes podem totalizar a si mesmas. E acrescenta Roger Scruton, um escritor que imagina que essas são as perguntas desafiadoras que o marxismo precisa responder, claramente está tramando algo. Está tentando desviar nossa atenção não somente das reais críticas teóricas ao marxismo, que deixaram a teoria da história, do valor e das classes sociais mais ou menos em ruínas, mas também das terríveis consequências práticas do marxismo, com suas vãs profecias milenares e sua visão totalizante de uma utopia pós-política. Segundo aqui, e nós iremos sim continuar com o nosso companheiro aqui, com a música de fundo, a música ambiente do grilo. Então o Scruton diz que essas perguntas e a saber, o autor, o escritor em questão é Sartre, Jean-Paul Sartre, autor de Crítica da Razão Dialética, que não é, em definitivo, crítica de razão dialética nenhuma. E o Scruton diz: um escritor que imagina que essas são as perguntas desafiadoras que o marxismo precisa responder, claramente está tramando algo. Lembrem-se das perguntas, voltem, ouçam as perguntas novamente. E o Scruton diz, ele está tentando desviar nossa atenção, não somente, por exemplo, então nesse caso, duas coisas. Das críticas teóricas, segundo o Scruton, e das críticas práticas, certo? Como eu já lhes disse, essas críticas teóricas, por esses tópicos teóricos apresentados aqui pelo Scruton, a teoria da história, do valor e das classes sociais, já foram mencionadas por mim. Serão por nós analisadas em ocasiões vindouras. E as experiências históricas, como ele diz, as terríveis consequências práticas do marxismo, também. O que nos importa é saber que é necessário perguntar da maneira correta. É necessário inquirir o marxismo de modo correto e não apresentar perguntas absolutamente mal intencionadas e descosidas, perguntas sem sentido, como o próprio Scruton diz, com essa, ele chama de ladainha sem sentido, esse nonsense ritual, é o que diz o Scruton. Então, nós não podemos proceder deste modo. De que modo devemos proceder? Certo? De que modo? Eis a pergunta. Tratando-se de dialética, do nosso princípio, do nosso tema, nosso objeto de estudo, agora, Nicolás Gómez Dávila, um grande colombiano, um dos mais agudos do século XX, diz: há palavras para enganar os demais, como racional, e há palavras usadas para enganar a si mesmo, como dialética. Em verdade, a dialética, na boca de muitos marxistas, é mero auto-engano. Os marxistas fingem que sabem do que estão falando a pessoas que fingem que estão entendendo. A dialética, como muitos falam, faz parte dessa linguagem arcana dos marxistas, que fazem com que, por exemplo, o François Châtelet, o historiador da filosofia, diga: os teóricos devem se comprometer a, nos próximos 20 anos, não usar o termo dialética, a não ser que
os defina, a não ser que o defina rigorosamente. Concordo com Chatelet. A dialética é palavra abusada, absolutamente abusada pelos marxistas. O José Guilherme Melchior, com muito bom humor, diz que a dialética é uma dama de costumes fáceis. E isso incomodou Leandro Conde, que escreveu um livro chamado O que é a Dialética? E neste seu livro, O que é a Dialética, o Leandro Conde usa dialética como substantivo, como adjetivo, como advérbio de modo e não define o que é dialética. Então o primeiro ponto é este. O que é a dialética? Definamos a dialética. O que era a dialética em Marx? E já vamos falar. Marx definiu o que é dialética? Essas pessoas, muitas vezes, sequer têm a mínima noção do que é uma definição. Porque não sabem o que é uma essência, neste sentido. Não sabem o que é um gênero próximo, não sabem o que é uma espécie. Pois bem, definir o que é um copo. Não significa dizer que este copo é de plástico, não significa dizer qual foi o processo copístico, não significa exemplificar. Olha, aqui tem um copo, ali tem outro, e assim por diante. Exemplificar não é definir. Definir um copo é utilizar o gênero próximo e uma espécie. Qual seria uma definição acertada de copo? Seria: o copo é um vaso que nós usamos para beber. Vaso, gênero próximo, beber, espécie, um vaso usado para beber. O que é a dialética? Se não será definida deste modo, quais são as exemplificações? Já que não há, infelizmente, a definição por parte desses marxistas, que muitas vezes sequer sabem o que é uma definição. A dialética, ela assume significados e sentidos absolutamente camaleônicos na boca de um marxista, como eu acabei de dizer. No livro do Leandro Conde, ele utiliza dialética, como eu disse, substantivo, adjetivo, advérbio de modo, e não define o que é dialética. Vejo muitos youtubers aí, muitos marxistas no YouTube, até anotei aqui, nem sabia se ia mencionar, mas menciono. O Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, diz que a dialética é o exame objetivo da realidade que contemplam seus aspectos contraditórios que estão presentes simultaneamente na mesma realidade. Isto aqui é importante. Não porque ele está certo. Também não sabe o que é uma definição. E o Glauber, do canal Filosofia Vermelha, que mais adequadamente deveria ser chamado de Filosofia no Vermelho. A dialética diz respeito às coisas em seu devir. A dialética dissolve tudo em processo. Ela dissolve a rigidez dos objetos. Nós não consideramos, como na metafísica, cada objeto de forma pura, acabada, reificada, reificada, hipostasiada. E estes conceitos são fundamentais. Por isso eu cito estas afirmações em algum desses vídeos por eles feitos. A segunda, a do Glauber, de certa forma, se relaciona com o que é concebido, ou com este sentido de dialética, como o devir, a doutrina do devir. O que é a dialética? A dialética diz respeito às coisas em seu devir, em seu vir a ser. É o vir a ser de todas as coisas, o transformar-se de todas as coisas. Claro, numa posição precisamente heraclitiana. E esta é a posição que por primeiro será por nós analisada. Marx não chegou a definir o que é dialética. Em alguns de seus escritos, e faço referência a ele, vocês irão perceber como nós iremos chegar a Heráclito, certo? Marx não chegou a definir o que era dialética. Em alguns de seus escritos, como por exemplo os manuscritos de 44, os manuscritos econômico-filosóficos, Marx fala de dialética e apresenta algumas críticas a Hegel, que é o seu inspirador, né? Sua influência neste aspecto. Inclusive, no Capital, no prefácio, no pós-fácio, na segunda edição do primeiro livro do Capital, em alemão, Marx diz que inverteu
a dialética de Hegel de ponta cabeça e que, invertendo-a, corrigiu-a. Mas Marx revelou também possuir um desejo de definir ou de falar a respeito e tratar a respeito da dialética. Numa carta a Ludwig Kugelmann, em 6 de março de 68, ele fala a respeito de dialética. Ele, abre aspas, ele, Dühring, Eugen Dühring, ele sabe muito bem que meu método de desenvolvimento não é hegeliano, já que sou materialista e Hegel é idealista. A dialética de Hegel é a forma básica de toda a dialética. Enfatize-se esse aspecto. A dialética de Hegel é a forma básica de toda a dialética. Mas só depois de ter sido purgada de sua forma mistificada. E é precisamente isso que distingue meu método. Em carta a Engels, em 58, Marx diz, eu anotei aqui, depois de dizer que vem passando, isso sou eu, depois de dizer que vem passando as noites de trabalho, nocturnal labors, eu li em inglês, acompanhado por limonada numa mão e tabaco na outra, Marx escreve o seguinte, eu estou, por acaso, descobrindo alguns bons argumentos. Por exemplo, exemplo e graça. Eu demoli completamente a teoria do lucro até agora proposta. O que foi de grande utilidade para mim em relação ao método de tratamento foi a lógica de Hegel, na qual eu dei outra olhada por mero acidente. Freiligrath, tendo encontrado vários volumes de Hegel, deu-me de presente, originalmente possuídos por Bakunin, o russo anarquista. Se alguma vez chegar o momento em que esse trabalho seja novamente possível, gostaria muito de escrever 2 ou 3 folhas para tornar acessível ao leitor comum o aspecto racional do método que Hegel não só descobriu, mas também mistificou. E aí adentramos, falando de Marx, necessariamente e especificamente falando a respeito da dialética, chegamos a uma discussão absolutamente controversa entre os marxistas das mais diversas filiações e tendências. Encontramos marxistas idealistas, idealistas hegelianos, idealistas firtianos, influenciados por Georg Wilhelm Friedrich Hegel e influenciados por Johann Gottlieb Fichte. Os primeiros enfatizam os manuscritos de 44. Os segundos enfatizam as teses contra Feuerbach. A primeira tese e a 11ª tese são teses idealistas subjetivas, ou seja, são teses precisamente firtianas. E aí surgem as mais diversas interpretações. E eu quero também lhes apresentar, preste atenção em cada uma dessas coisas, são muitas. Como eu lhes disse, iremos passar por muitas coisas. E eu quero lhes apresentar uma faceta de Marx, que é a faceta de Marx que lhe permite descobrir coisas a respeito da realidade. No entanto, ainda em Marx e Hegel, há um livro importante, importantíssimo, escrito pelo David McClellan, chamado The Young Hegelians and Karl Marx. Os Jovens Hegelianos e Karl Marx. David McClellan também é o autor de uma das biografias de Marx. E aí, mencionando, claro, Fichte e as teses contra Feuerbach, surge também, claro, uma das teorias que, segundo muitos marxistas, é o distintivo do marxismo em relação ao idealismo, em relação a toda a filosofia. E segundo Etienne Balibar, em A Filosofia de Marx, segundo Rodolfo Mondolfo, em Estudos sobre Marx, essa é a grande diferença, é esse o grande distintivo de Marx. É a sua teoria da praxis. A teoria da praxis ela levará outro vídeo, certo? Nós analisaremos a questão da praxis, o argumento da praxis. Alguns chamam de pragmatismo. Eu prefiro chamar de praxismo. Não sei quem chama de praxismo, eu chamo de praxismo. Prefiro chamar o praxismo de Marx. Mas isso nós iremos analisar numa próxima ocasião. Mas é importante saber, a praxis de Marx, sendo verdadeira ou falsa, não é original. É claro, nós iremos investigar se é verdadeira ou falsa. Mas... E se Marx, e essa é uma questão também controversa, se Marx continuou adotando aquela resolução das teses contra Feuerbach, um memorando de 2 páginas ao longo de toda a sua vida.
De qualquer forma, para entendermos a praxis, é importante entendermos que há uma influência notória e determinante de Fichte e de Cieszkowski. Johann Fichte e August Cieszkowski, um jovem hegeliano. Mas isso é questão para um próximo vídeo, certo? Por hora, nos resta saber que Marx, em alguns momentos, se coloca até como discípulo de Hegel, se diz discípulo de Hegel, e em outros o acusa. O acusa de ter mistificado a dialética. Em contrapartida, diz que foi por ele descoberta. Vamos a Hegel, portanto. Óbvio que de maneira sumarizada. Em relação a Hegel, há muita incompreensão. Muitos citam uma espécie de legenda, uma anedota, não é cômica, mas citam, de que Hegel teria em seu leito de morte, a Hannah Arendt cita isso, Hegel teria em seu leito de morte dito: ninguém me entendeu, exceto um homem, e esse entendeu-me mal. Se ele não disse, nós podemos tomar, pois é didático, e em alguma medida verdadeiro. Hegel é pouquíssimo compreendido, precisamente pelo fato de que muitos desconsideram, o debate em que Hegel se insere. Hegel estava em grande medida inserido num debate teológico. Sim, teológico. Hegel, que por toda a sua vida declarou-se um herege, declarou-se um luterano, brincadeira, não levem pro pessoal não, certo? Era tido até por muitos como um ateísta, e o David McClellan critica isso em The Young Hegelians and Karl Marx. Ele critica isso, essa concepção de que Hegel era um ateísta, de modo algum, nem de longe. Hegel, que quando jovem estudou primeiro teologia, talvez essa tenha sido uma das causas, né, de toda a terminologia narcotizante de Hegel, estudou teologia em Tubinga, junto com Schelling, que, por sua vez, foi bastante influenciado por Fichte, foi aluno de Fichte, foi o discípulo, foi quem ocupou a cátedra de Fichte depois de alguns problemas pelos quais Fichte passou, depois de alguns posicionamentos políticos de Fichte. Schelling tomou seu lugar, inclusive Goethe, diz: sai um astro, surge outro, falando de Fichte e Schelling. Mas o ponto é, Fichte, principalmente Schelling, Hegel, eles estão inseridos num debate teológico. E o livro principal, talvez, o principal livro que nos permite compreender tal faceta de Hegel é Main Currents of Marxism, as principais correntes do marxismo, escrito por Leszek Kolakowski. A respeito do Kolakowski, eu só vi conheço apenas 2 brasileiros que o leram e comentaram e recomendaram este livro. José Guilherme Merchior e Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, em seu artigo Estudar Antes de Falar, onde ele apresenta alguns pré-requisitos para que se possa falar a respeito do marxismo, e ele tem razão nesses pré-requisitos, sim, tem razão, pode subir a hashtag aí, e José Guilherme Merchior. Merchior diz, faço referência, para que nós entendamos, tratemos um pouco, claro, effleurer la question, tocando os aspectos fundamentais de Hegel. Recomendo também biografias e dicionário de Hegel. Há um dicionário interessante, Hegel Dictionary, e uma biografia de 800, quase 900 páginas, escrita pelo Terry Pinkard. Salvo engano, Terry Pinkard, seu nome. Escreveu outros livros, ele também escreveu outros livros a respeito de Hegel, certo? E Merchior diz, a respeito de Hegel, um capítulo interessantíssimo, ótimo, excelente, onde o Merchior evidencia um treinamento filosófico e uma agudeza filosófica
uma capacidade filosófica admirável. E não estou dizendo que sou um discípulo de Melchior, porque Melchior é conhecido, talvez você não tenha entendido porque eu fiz essa ressalva, mas o Melchior é conhecido por ser um liberal social. E eu não sou um liberal social. No seu capítulo 2, O Legado, Hegel, capítulo interessantíssimo, Melchior diz: graças a Leszek Kolakowski, estamos hoje familiarizados com a sombra da teologia negativa no background metafísico da dialética, tanto em Hegel quanto em Marx. Outros preferiram acentuar, na linhagem da dialética, alguns motivos gnósticos, especialmente o mito de um Deus das origens, o qual, em vez de manifestar-se no mundo, exila-se para dentro da sua própria interioridade, deixando ao homem o ônus de restaurá-lo à sua prístina glória. Esse tema gnóstico foi sancionado ao tempo de Eriúgena, pela teologia bizantina de Cirilo. Esse tema gnóstico foi sancionado ao mesmo tempo ao tempo de Eriúgena pela teologia bizantina de Cirilo. Penetrou depois, que eu coloquei umas anotações aqui que estão me atrapalhando, penetrou depois na cabala judaica durante o Renascimento e posteriormente o misticismo cristão de Jacob Böhm no começo do século XVII, ao pietismo, a tendência mais forte da religiosidade alemã durante o Iluminismo. A teosofia pietista de Friedrich Oetinger, o Mago do Sul, foi uma poderosa influência entre os mestres de Hegel em Tubinga. O próprio Hegel fechou sua fenomenologia do espírito aludindo à solidão sem vida de Deus sem o homem. Além disso, eu recomendo, como foi mencionado pelo Melchior, o Eriúgena, João Escoto Eriúgena, do período carolíngio. Eu faço referência ao Frederick Copleston, em sua filosofia medieval. É claro, além do Kolakowski, que é autor dessa obra determinante e indispensável, ineludível para que se entenda o marxismo, Main Currents of Marxism, em 3 volumes. E ele fala propriamente disso, a respeito da dialética, em seu primeiro capítulo, The Origins of Dialectic, as origens da dialética. E vai lá, trata desde Heráclito de Éfeso, Heráclito o obscuro, Heráclito o mestre dos enigmas, que por sua vez é também pouco conhecido. E sim, nós iremos voltar a todas essas concepções da dialética, certo? Apenas estou apresentando, como eu lhe disse, esse panorama geral. E traça todo o desenvolvimento e todas as concepções e acepções de dialética desde Heráclito, passando por Platão, passando por Aristóteles, os estoicos, os neoplatônicos, Plotino, Próclo, importantíssimos para entender a dialética de Hegel, pessoal, importantíssimos. A processão estoica, a concepção triádica da realidade dos estoicos, de Próclo. Não há como entender Hegel sem entender estes anteriormente. E, especialmente, 3 medievais. Por isso fiz referência ao Copleston aqui em sua filosofia medieval. João Escoto Eriúgena, Mestre Eckhart e Nicolau de Cusa, certo? O Kolakowski, falando do Eriúgena, que o Melchior fez referência a ele, o Kolakowski, falando do Eriúgena, diz que a sua obra, De Divisione Naturae, é um protótipo da fenomenologia do espírito. Que ele tem razão. E escreve o Copleston, certo? Para que vocês tenham uma noção da dialética em Hegel, para que nós possamos falar da dialética em outros e voltemos à dialética em Marx. Além de uma incursão um tanto infeliz na teologia da predestinação, João Escoto traduziu do grego para o latim as obras do Pseudo Dionísio.
pseudo-Dionísio Areopagita, da teologia negativa, da teologia apofática. Por isso que o Merkel falou da teologia negativa aqui, a influência da teologia negativa em Hegel. Então, percebam, Hegel está inserido num debate teológico. Claro, Hegel está numa esteira, é um caudatário da teosofia, da cabala, da gnose, do gnosticismo, de fato. Então não há como entender a fenomenologia do espírito, por exemplo, a ciência da lógica, que é uma ontologia, sem fazer referência a estes escritores. E sem fazer referência, há também um outro escrito interessante, para mim importante, por mim lido, chamado Hegel, Heraclitus and Marx Dialectic. A dialética de Hegel, Heráclito e Marx, escrito pelo Howard Williams, que será importante para nós quando nós chegarmos a algumas conclusões aqui neste vídeo, certo? Mas voltando ao Eriúgena. Nesse período, o conhecimento do grego era mais ou menos próprio dos monastérios irlandeses, ou, caso encontrado em outro lugar do Ocidente, era devido à influência dos monges irlandeses. João Scoto, Eriúgena, havia estudado em um monastério irlandês, embora provavelmente fosse um leigo, alguns aspectos biográficos. Mas não é tanto por suas traduções e comentários que Scoto é notável, quanto por sua obra sobre a divisão da natureza, De Divisione Naturae, constituída de 5 partes e composta na forma de diálogo. Prestem atenção, vejam, os que já têm um mínimo conhecimento, um mínimo contato com Hegel, uma mínima familiaridade, já vão entender pelo menos essas semelhanças terminológicas e de estilo, mas que não se reduzem à terminologia e ao estilo. A palavra natureza, no título da obra de João Scoto, significa o conjunto da realidade, incluindo Deus e as criaturas. Então já percebam, uma concepção de natureza completamente diferente da natureza como concebida por nós, da natureza em uso corrente, tanto da concepção, da acepção de natureza em uso corrente, quanto da acepção de natureza em sentido aristotélico. Então é uma definição completamente diferente de natureza. O autor tenta mostrar como Deus em si mesmo, natureza que cria e que não é criada, gera na palavra divina as ideias divinas, eternas. Natureza que é criada e cria, as quais são os modelos e as causas das criaturas. As próprias criaturas finitas, natureza que é criada e não cria, são descritas como a manifestação divina ou teofania. E, finalmente, João fala do retorno das criaturas a Deus, a conclusão do processo cósmico, quando Deus será tudo em tudo, natureza que nem cria nem é criada. Percebam as semelhanças entre as concepções de Hegel, de consciência, de autoconsciência, do espírito absoluto, da identificação da consciência ao espírito absoluto, na história, do desenvolvimento da história. Todo o sistema é uma interessante combinação de temas cristãos e neoplatônicos, sem definir-se nenhuma distinção clara entre teologia e filosofia. Isso é determinante e importante. Claro, Luca, você está acusando o rapaz aí sem apresentar provas ou argumentos de desenvolvimento? Lembre-se do que eu disse. E a distinção clara entre teologia e filosofia é uma questão também interessantíssima, que passa pelo fideísmo, sim, passa pelo fideísmo, passa pelo irracionalismo, passa pela valorização da teologia em detrimento da filosofia, por exemplo, nesse caso, passa pela síntese, pela perfeita harmonização, não arbitrária, mas necessária, da filosofia e da teologia em Santo Tomás de Aquino. Mas isso é uma outra questão. Então, antes de lerem Eriúgena, leiam Agostinho, certo? Leiam Santo Agostinho. Fundamentalmente, é uma tentativa constante de afirmar a fé cristã e a filosofia, ou interpretação cristã do mundo, em termos das categorias e ideias que o autor tomou emprestadas de fontes que eram, por sua vez, profundamente marcadas pelo neoplatonismo. Bom, basta. Então, percebam a influência de Eriúgena, a influência, como eu disse, de Mestre Eckhart, Eckhart, como se sabe, expressava sua visão da relação das criaturas com Deus com proposições e antinomias um tanto inusitadas.
Por exemplo, todas as criaturas, diz ele, são puro nada. Percebam também a semelhança. A ressonância, a remissão de Hegel. Ainda, a essência ou faísca ou fortaleza da alma, uma concepção que os místicos alemães tomaram de escritores anteriores, gnósticos, é incriada e a alma, através da união com Deus, é transformada nele, assim como o pão é transformado no corpo de Cristo. Era isso que afirmava o Eckhart nessa terminologia, certo? Esse fato levou alguns historiadores a vê-lo como um panteísta medieval, como Hegel também foi visto como um panteísta. E uma das principais discussões dos jovens hegelianos com o livro do Strauss, determinante, era a respeito de seu caráter panteísta ou teísta. Então, percebam como isso aqui está em profunda consonância com Hegel. E que estas informações, estes aspectos, estes toques em aspectos fundamentais, não são desarrazoados. Esse fato levou alguns historiadores a vê-lo como um panteísta medieval, enquanto que alguns escritores nazistas chegaram ao ponto de vê-lo como o precursor de uma nova religião e filosofia alemãs. Para dizer a verdade, entretanto, Eckhart havia algumas vezes explicado suas próprias proposições inusitadas no mesmo instante em que as escrevia ou proferia. Por exemplo, após dizer que as criaturas não têm ser, ele continuava, a fim de explicar o que queria dizer. Nenhuma criatura tem ser, uma vez que seu ser depende da presença de Deus. Se Deus se afastasse das criaturas por um momento, elas seriam reduzidas a nada. Isso está em plena consonância com o que diz Santo Agostinho, por exemplo, com o que diz Santo Tomás de Aquino, posteriormente. Entendam, aqui a causa de erro, de queda, de confusão é a terminologia. A mesma coisa que eu, a partir de agora, decidi chamar cadeira de mesa e mesa de cadeira. Por quê? Porque eu quero. Lembrem-se aqui do que diz o Sr. Glauber. Ele fala aqui a respeito... Na verdade não, Gustavo Machado. O Glauber vai ter importância... O que ele diz, certo? Apenas para ilustrar. Não tem importância nenhuma. O que ele diz é importante para que nós entendamos a dialética depois, daqui a pouco, como síntese dos opostos, como união dos opostos, como coincidência oppositorum. E o que diz o Gustavo Machado é importante para que nós entendamos a concepção, me perdoem, inverti. O que o Gustavo Machado é importante, diz se relaciona com essa concepção da síntese dos opostos, da união dos opostos, da contradição em ré, das contradições, supostas contradições na realidade, nós vamos chegar a elas, certo? E o que o Glauber diz se relaciona com essa concepção da dialética como o devir absoluto, como a mutabilidade absoluta, como Mário Ferreira dos Santos chama em sua filosofia concreta, como o mutabilismo, ou o Giovanni Reale chama de mobilismo, e como poderíamos chamar também de niilismo ontológico. É a sustentação de que não há nenhuma permanência no ser, de que não há nenhuma estabilidade no ser, e que as coisas mudam e estão em mudança absoluta. Chegaremos a isso daqui a pouco. A influência dessa ideia de síntese dos opostos também encontra germe em Nicolau de Cusa. A ideia central da filosofia especulativa de Nicolau de Cusa é aquela da síntese ou identidade de opostos, coincidência oppositorum. Nos seres finitos encontramos distinções e oposições. Isso é importante. Certo? Esses conceitos são importantes. Eles são a solução do problema. Certo? Distinções e oposições. Por exemplo, em todos os seres finitos, essência e existência são distintas. No ser infinito, Deus, porém, essência e existência coincidem. Isso era, obviamente, uma doutrina do tomismo. Santo Tomás está em pleno acordo com isso. Mas para Nicolau, era um princípio geral de que as oposições e distinções das criaturas coincidem em Deus. Ou seja, ele diz que essência e existência se coincidem em Deus. Está certo. E a partir de uma identificação das criaturas a Deus, ele diz que as criaturas finitas também, digamos assim, têm em seu âmago
ou trazem consigo uma síntese de opostos. O que é? Podemos dizer, não se segue do fato de que Deus em si possui uma coincidência de existência e essência, que as criaturas finitas também participam disso. Essa ideia pode lembrar a filosofia da identidade de Schelling, isto é, aquela fase de seu desenvolvimento filosófico, pois o próprio Schelling abandonou algumas posições. Isto é, aquela fase de seu desenvolvimento filosófico em que Schelling considerava o absoluto como o ponto de fuga de todas as diferenças. E existem, de fato, semelhanças entre a filosofia do cardeal do século XV e a do idealista alemão do século XIX. Mas, a despeito da linguagem, que ocasionou alguma confusão, alguma talvez seja um eufemismo, para dizer o mínimo, com alguma confusão, a filosofia de Nicolau tinha um caráter definitivamente teísta e não panteísta. Então percebam quais são as gêneses dessas confusões em torno de Hegel. E como Hegel também, inclusive o Michael Sugrue recomenda que se comece a estudar Hegel, se pretende estudar Hegel, por meio ou inicialmente por seus escritos teológicos, que são os primeiros escritos de Hegel. Mas chegamos a Hegel, né? Depois dessa consideração a respeito das fontes e das influências de Hegel, falemos um pouco da dialética, mais adiante. Adiantando-nos mais. Marx, apesar de dizer que é necessário uma purgação da dialética de Hegel, da sua forma mistificada, reconhece como tributário de Hegel, como discípulo de Hegel. Hegel, por sua vez, percebam como isso está em plena consonância com tudo isso que nós estamos dizendo, certo? E Hegel, por sua vez, em suas preleções sobre a história da filosofia, em suas aulas sobre a história da filosofia, diz, e aí que nós vamos chegar a Heráclito. Percebam, Marx, Hegel e Heráclito, cortando um grande caminho aqui. Hegel diz em suas preleções sobre a história da filosofia, ele diz que não há uma só frase de Heráclito que eu não tenha adotado na minha lógica. Lógica, nesse caso em Hegel, é uma ontologia. Não há uma só palavra de Heráclito, que eu não tenha adotado em minha lógica. Falemos um pouco a respeito de Heráclito, portanto. Heráclito de Éfeso, por volta de 5 a.C. Heráclito, como eu já havia dito, era conhecido como o obscuro, conhecido como o mestre dos enigmas, conhecido por enfatizar determinadas oposições da realidade. Heráclito é conhecido por ter escrito o fragmento 91, aquele que sustentava que nenhum homem pode entrar 2 vezes no mesmo rio. E alguns, a partir disso, sustentam que o devir, o fluxo heraclitiano, é a própria realidade. Ou seja, que a realidade seria o rio de Heráclito. Basicamente isto. Heráclito também em outro momento diz, buscando enfatizar estas oposições que encontrava na realidade. Heráclito diz que o oceano, para um peixe, como poderia dizer, um lugar de tranquilidade, de habitar, né? Enquanto que para o homem pode ser a morte. Né? E ele tem razão nisso, é claro. Mas isso não significa dizer, ou não se segue disso, seria mais uma vez uma non sequitur, não se segue, que disso todas as coisas são opostas em si mesmas simultaneamente. Opostas não, mas contraditórias. Ou seja, se para uma pessoa um alimento é um veneno, não há diferença entre veneno e alimento. Calma, não se segue, certo? Por mais que sim, nós percebamos que a potência, eis um conceito fundamental, e já será por nós apresentado, certo? O conceito aristotélico de potência, que nos permite inteligir a realidade. É claro que num tipo de alimento, que é algum tipo de substância, há as potências de ser um veneno e de ser um alimento. Sim, há essas potências. Claro que elas podem ser determinadas
por uma mera diferença quantitativa, perto do que diz Paracelso, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Sim, mas isso não significa que o remédio e o veneno são as mesmas coisas, certo? Então é esta a noção mais geral a respeito disso. Então Heráclito, o mesmo que falava disso, digamos assim, da impermanência absoluta de todos os entes e de todas as coisas, era o que falava também do Logos. Eu diria que esses três são os vocábulos fundamentais em Heráclito: dialética, fogo e Logos, pois Heráclito se aproveitava bastante do símbolo do fogo como essa impermanência, como que fluídica, para simbolizar muitas de suas afirmações. Mas Heráclito era o mesmo que falava a respeito do Logos, certo? Coincidentemente, 5 séculos depois, também em Éfeso, apesar de Heráclito morar meio afastado, certo? Em Éfeso também, 5 séculos depois, João de Patmos, ou São João o Apóstolo, escreve in arché en ho logos, no princípio en arché, né? Arché, sim, a arché dos pré-socráticos. In arché en ho logos, no princípio era o logos. Então, entendam que Heráclito talvez não fosse um heraclitiano, talvez não fosse um heraclitista, como muitos pensam. Segundo Mário Ferreira dos Santos, Heráclito era um pitagórico, mas essa é definitivamente uma outra questão. De qualquer forma, Heráclito deve ser entendido em cotejamento, em comparação com Parmênides. Percebam, de Marx a Hegel, de Hegel a Heráclito, pois o próprio Hegel, não há um só pensador ou filósofo, como preferirem, apesar de que não é uma mera questão de preferência, certo? Ser pensador ou filósofo, nenhum pensador, em sentido amplo, é tão endossado como Heráclito por Hegel. Nenhum. Definitivamente Heráclito é aquele que Hegel considera-se, sobretudo, ou de maneira absoluta, como discípulo. Ou como mestre, perdoe-me. Hegel coloca-se numa posição de discípulo. O seu sumo mestre pode-se dizer, era Heráclito, definitivamente. Como chegamos a essa conclusão? A partir do que ele próprio diz, certo? Então há sim uma influência de Heráclito definitiva em Hegel. Apesar de que no próprio Heráclito haja esses elementos que nos induzem, que nos permitem inferir que Heráclito não era um mutabilista. Por exemplo, Heráclito falava da conflagração, que seria o momento final, no fim dos tempos, né, em que o mundo seria consumido pelo fogo. Ou seja, haveria um momento em que a mudança acabaria, certo? E o próprio Hegel reconhece isso, mas não reconhece a conflagração, certo? Mas reconhece o momento em que a mudança cessa. Então percebam como é contraditória a posição dos mutabilistas, certo? Mas é importante para nós entendermos, de maneira ainda a tentar aprofundar-nos na questão, a importância de Parmênides. Poderíamos também pormenorizar a discussão. Parmênides, os Eleatas, Melisso, Zenão e, posteriormente, Platão, posição, Sócrates antes, claro, definindo, solucionando, ou pelo menos apresentando o início da solução que será apresentada em Atenas por um nascido em Estagira, chamado Aristóteles. Mas continuemos. É diante de Heráclito que Parmênides afirma a impossibilidade da mudança. Se Heráclito, em alguma medida, afirmava que há uma mudança absoluta na realidade, Parmênides afirmava que a mudança é impossível, que não há mudança. O ser é, o não ser não é. E a partir da imutabilidade do ser, absoluta imutabilidade, nós podemos entender que a mudança não existe. Talvez isso valha, certo? Isso que Parmênides diz, valha para o uno com U maiúsculo do qual ele também fala. Talvez o uno seja imutável, seja, portanto, perfeito, absoluto em si. E
como poderíamos dizer, sem faltas, sem privações, sem potências. Sim, poderíamos dizer. Mas, definitivamente, a experiência dos sentidos fazem com que nós constatemos que sim, há mudança na realidade. É claro que há mudança na realidade. E agora faço referência a alguns que estão por aqui, certo? Ainda nessa discussão a respeito do devir. Os escolásticos concebiam o devir, que significa o vir a ser das coisas, a mudança, a realidade da mudança, como fiere, né? Como a passagem da potência para o ato. Essa é a solução do problema, mas deixem-me apresentar aqui outras questões, principalmente aqui. Em Filosofia Moderna e Filosofia Tomista, do Octávio Nicolás de Ricci. Prestem atenção, não durmam. Conhecido é o debate, o célebre debate, com suas soluções antagônicas e irredutíveis entre Heráclito e Parmênides sobre o ser e o devir. Reduzido ao essencial, o primeiro afirma que a realidade é nada mais que mudança, devir, que nada é estável e consistente, nada permanece idêntico a si mesmo. Atendo-se ao fato empírico, aos dados sensíveis, nega o ser, objeto da inteligência. O segundo procede numa ordem inversa. A realidade é ser. Tudo é. Não existe nem pode existir a mudança. O devir, que implicaria o não ser, e por conseguinte, tudo é um mesmo e único ser. Exalta e defende o objeto da inteligência e, em rechaço, aniquila como ilusório o dos sentidos. Indubitavelmente, se bem que equivocados ambos, Parmênides levou a melhor, porque salvara aquilo que vale mais, a inteligência e seu objeto. A solução definitiva, alcançada por Aristóteles através do sistema socrático-platônico, apresenta-se como purificação, precisão e progresso da resposta eleática. Só em Aristóteles encontramos a resposta cabal para o problema. É verdade que o objeto da inteligência é o ser, ou a forma ou essência das coisas materiais, mas este objeto, sendo contemplado por ele quase exclusivamente o mundo físico, não existe como tal na realidade cambiante, o ser. Objeto de nossos sentidos, a realidade cambiante. Nem em um mundo à parte, ao estilo das ideias platônicas, nem mesmo em nosso conhecimento, conquanto se encontre no primeiro e no último, na realidade concreta, identificado com as notas individuantes, e em nossa inteligência, despojado de tais notas, o ser abstraído. A abstração também será um dos temas já, certo? Principalmente a abstração em Marx. Se vocês acham que isso aqui é mistificação, se vocês repudiam o que eu estou dizendo aqui como metafísica marxistas, vamos chegar à abstração em Marx, certo? O que, já faço um parênteses aqui, o Leandro Conde, em O que é a Dialética, vejam bem, diz que a metafísica, ou que no período medieval, na Idade Média, primeiro, a metafísica, várias pérolas se encontram lá. Primeiro que a teologia era a ideologia dominante. Absurdo. Segundo, que a metafísica era predominante na Idade Média porque a vida dos monges era muito parada. Sim, é isso que ele diz. Primeiro, duas coisas. Aristóteles definitivamente não vivia uma vida parada, certo? Era um atleta. Segundo, os monges também não. Além de evidenciar um absoluto desconhecimento filosófico, o Conde evidencia um absoluto desconhecimento histórico, porque os monges beneditinos trabalharam muito mais do que o Leandro Conde poderia sonhar em trabalhar, certo? Então, ele não poderia estar mais errado. Apesar de que, reconheço, o Leandro Conde parece ter sido um homem muito gentil. O José Guilherme Merchior escreveu esse livro em dedicação a ele, na verdade, por outros motivos, mas na dedicatória colocou a Leandro Conde, que não irá concordar com tudo. E no final, há uma carta do Leandro Conde, assim que recebeu o livro e começou a lê-lo, muito tenra,
muito gentil. E diz que agradece ao Melchior por fazer com que ele reveja as suas velhas concepções. Então, apesar de todos os problemas, eu não poderia deixar de evidenciar os problemas e de analisar as coisas com justeza, que em muitos casos exigem veemência, essa assertividade. O Leandro Conde parece realmente ter sido um homem gentil. No entanto, são absurdas essas afirmações a respeito da metafísica. Como eu disse, a abstração em Marx será falado já já. Tem, pois, razão o ser. O ser é, em essência, realizável em dois estados. Individual, na realidade concreta, ou seja, particular. O ser, na realidade concreta, é um ente. Ou melhor, o ser está no ente. Todos os entes possuem ser. Qual é a origem desse ser? Como ele se dá? Aí é importante fazer referência a Santo Tomás, realmente. O actus essendi, o ato de ser. Mas, como eu disse, essa é uma questão mais pormenorizada em um aprofundamento que exige também muita capacidade e muito rigor, certo? Uma tarefa não é fácil. E este que vos fala talvez até nem seja apto para tal. Tem, pois, razão, como eu dizia, é uma essência, o ser, realizável em dois estados. Individual, o ser é individual na realidade, particular, e universal em nossa inteligência, o ser. Ou seja, a abstração de todas as notas individuantes do ser na realidade, dos entes. Aquilo que é comum a todos os entes é o fato de serem, de existirem. Por mais que deixem de existir, eles são. Então, enquanto são, possuem ser. É uma abstração, evidente. Mas abstrair não é mentir. Já diz o jargão latino da escolástica. Abstrair não é mentir. Ah, eu sou marxista, não acredito em abstração. Para mim parece mistificação e religião disfarçada. Talvez Marx lhe contradiga, mas já já. Tem, pois, razão Heráclito quando diz que a realidade é cambiante, mutável, quando afirma o devir. Mas tem ainda mais razão Parmênides ao sustentar que a realidade é o ser ou essência das coisas. E nenhum dos dois tem a razão ao negar a afirmação um do outro. Então, ambos têm razão em alguns aspectos. Ele diz quais são, né? Quando diz que a realidade é cambiante, Heráclito tem razão. Mas tem ainda mais razão Parmênides ao sustentar que a realidade é o ser ou a essência das coisas. E nenhum dos dois tem razão ao negar a afirmação do outro. Então percebam, há uma complementaridade entre Parmênides e Heráclito. Mas como este ser ou essência, ou forma das coisas sensíveis de onde parte nossa inteligência, imutável e idêntica a si mesma, apresenta-se como... Mas como este ser apresenta-se como cambiante e limitada na realidade sensível. Porque, responde Aristóteles, o ser não é só ato ou perfeição, mas também um princípio passivo, uma potência que o recebe e dá lugar à mudança, ao ser determinado seja por uma, seja por outra forma ou ato essencial, seja por sucessivas e mesmo superpostas formas ou atos de ser acidentais. A doutrina metafísica do ato e da potência dá razão do ser e da mudança. A solução para este problema do ser e da mudança, da permanência e da impermanência, foi dada por Aristóteles. E não poderia haver uma afirmação mais errada do que a do Glauber, quando diz que, na metafísica, cada objeto é tratado de maneira pura, acabada, reificada, hipostasiada. Não! O padre Álvaro Calderon, um grande filósofo, e se você se incomoda com ouvir o padre, talvez você deva rever algumas suas convicções, porque era um filósofo, certo? É um filósofo. O padre Álvaro Calderon disse que o movimento é a novidade do ser. É claro que há mudança, é claro que há novidade do ser. Por exemplo, eu tenho meu cachorro Buck. Poderia até dar um exemplo aqui da dialética do meu cachorro, que é engraçado e desgraçado. Porque ele é engraçado quando é muito afetuoso, né? Quando chega comigo, quando eu chego em casa, quando eu acordo. Naquele modo animalesco, muito engraçado, né? Muito afetuoso. Mas é também um desgraçado quando come o meu óculos. Não este, outro, né? Está comido. Então há uma dialética, há uma síntese, uma união destes dois opostos. Tudo bem, mas em momentos diferentes.
E essa é a modelar definição do princípio da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo... Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, ou sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Por exemplo, esta borrachinha aqui, ela não pode ter 3 centímetros e 6 centímetros ao mesmo tempo. É claro que ela pode ter 6 centímetros e eu a usarei e daqui a uma semana, daqui a alguns dias ela vem a ter 3 centímetros. Mas ao mesmo tempo, o mesmo aspecto, tamanho, não podem ser diferentes. Não pode ser diferente. Então é esse o ponto. Então o exemplo do meu cachorro também serve para isso. É claro que existem realidades opostas, antagônicas, e muitas vezes dialética é utilizado como sinônimo de mera diferença, divergência, oposição, de maneira absolutamente pouco rigorosa, de maneira absolutamente sofística, até em grande medida, quando fala-se em dialética sem defini-la, para impressionar os outros e impressionar-se a si. Então, sim, é claro que há tais realidades de oposição, e como Aristóteles vai dizer, a realidade da contrariedade, e um dos grandes críticos de Hegel, inclusive comprei um livro de um brasileiro sobre ele, chamado Trendelenburg, dizia que o erro fundamental de Hegel era uma questão lógica. Porque Hegel, digamos assim, ele atacava e ele feria o princípio da não contradição. Mas vejam, aqueles que desconhecem a filosofia pensam que o princípio da não contradição é uma arbitrariedade. Pensam que ele é posto e defendido porque nós gostamos de leis. Não, não é por causa disso. Mas é porque é uma necessidade da razão. Porque só com o princípio da não contradição, que ele pode ser tido como uma decorrência do princípio da identidade, ou ele pode ser tido como a causa do princípio da identidade, a depender de quem nós estamos falando, com certeza Parmênides entendia como primeiro princípio o princípio da identidade e o princípio da não contradição como uma consequência, como um corolário. E Aristóteles, por sua vez, entendia o princípio da não contradição como fundamento e o princípio da identidade como um desdobramento. Mas essa é outra questão. O que importa é entender que nós não utilizamos os princípios e não os tratamos como meras arbitrariedades, frutos da nossa preferência. Os primeiros princípios da filosofia são necessidades. E em questões de método, em questões de fundamentos, em questões de dialética e filosofia em Marx, nós precisamos tratar dos primeiros princípios. Precisamos entender como Marx entende os primeiros princípios e eu já farei referência a tais coisas. O que importa por nós agora é entender que é somente o princípio da não contradição que permite a inteligibilidade permite que nós consigamos inteligir a realidade. Me perdoem, porque vocês sabem, né? Acontecem às vezes essas meras traições, pequenas traições, mas faz parte. Inclusive até profilático, para que a vaidade aqui diante da tela não surja. Mas enfim, é o próprio princípio da não contradição que permite que a realidade seja inteligível, certo? É isso que permite que a realidade seja inteligível. E também os princípios do ato e da potência, a doutrina do ato e da potência não são meras arbitrariedades, que fique claro. E sim, é o princípio da não contradição que permite a inteligibilidade da realidade. Agora foi. A questão, o livro determinante importante para isso, já que já mencionei as questões da dialética e da contradição, um livro importante para isso, talvez fundamental, o livro para essa questão, é o livro Contradizione e Dialettica negli antichi nei moderni. Contradição e dialética nos antigos e nos modernos. A tradução pela edição em Loyola, do Enrico Berti. No capítulo sobre Hegel e sobre Marx, o Enrico Berti mostra justamente como estes entendiam, como estes erravam também a respeito do conceito de contradição, para os alemães Widerspruch, como estes erravam a respeito de como eles empregavam mal o termo contradição e como empregavam mal o termo dialética. E é isso. Emprega mal contradição Gustavo Machado e emprega mal dialética
o senhor Glauber. E o Mário Ferreira dos Santos, em seu dicionário, diz a respeito da contradição, certo? Dialética, já vai. O termo contradição é mal empregado pelos marxistas, a mesma coisa que diz o Henrico Berti. A oposição que há é a de presença e privação. Pode haver se esquecido este aspecto fundamental da contradição. É este termo tão mal empregado pelos modernos, porque, na verdade, há contradição quando se afirma a presença e a ausência de um atributo, na mesma coisa e ao mesmo tempo. E é por isso que alguns tentam resgatar Hegel, tentam reabilitá-lo, redimi-lo, dizendo que Hegel não falava de contradição, mas de contrariedade. Mas, ora, é necessário reconhecer, por mais que você queira, a partir de agora, chamar contradição de contrariedade e vice-versa, é importante entender que há distinções conceituais entre o que é uma negação, entre o que é uma contradição, entre o que é uma oposição, entre o que é uma mera diferença, o que é uma mera distinção. E vejam, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça. O Benedetto Croce, o italiano, também diz a mesma coisa. Os marxistas empregam mal contradição. Eles estão falando muitas vezes, na verdade, de distinção. Muitas vezes eles estão falando de coisas que não são contraditórias, mas distintas. O conceito é distinção e não contradição. Entendem? E, por exemplo, Marx. Como Marx utiliza contradição? Marx utiliza contradição de algumas formas. As principais talvez sejam duas. Marx diz que a contradição, ou melhor, Marx utiliza contradição, sobretudo, talvez nós possamos dizer que a diferença da dialética, e como Marx concebe a dialética, a diferença entre ele e Hegel, é basicamente a aplicação e determinadas concepções conceituais. Ilustrando, Marx aplica suposta dialética, suposto método de Hegel, sobretudo no trabalho, na propriedade privada, na história em geral e no capitalismo em particular. Estes são os objetos primordiais de Marx. E não a ontologia. Então você se diz marxista, entende o que é dialética em Marx e diz que a dialética é o devir, o vir a ser de todas as coisas. Marx, pelo menos, não disse isso. Certo? Sequer esse era o objeto de estudo de Marx. Tudo bem, entendo. Marx não definiu o que é dialética, é um problema. Mas nos Grundrisse, nos cadernos, 7 cadernos, espécie de rascunhos, Marx talvez tenha sido o lugar onde ele mais devotou tempo, esforço para definir o seu método. Em 9 páginas, no capítulo 3, Marx, ele diz que o seu método dialético, percebam, o seu método dialético parte do concreto, parte da realidade. E partindo do concreto da realidade, passa-se às abstrações. Eu disse que ia falar de abstração em Marx. Marx reconhece e usa abstrações. Então, nesse sentido, há diferença entre Hegel e Marx. Não que Hegel não se utilize de abstrações, mas Marx, primeiro, reconhece uma realidade objetiva. Sim, nos Grundrisse e no Capital reconhece. E reconhece o valor da abstração. E diz que o seu método é assim. Inclusive, ele diz de David Ricardo, ao contrário de ser muito abstrato, a acusação mais justa é a de falta de poder de abstração. Então, Hegel, ou melhor, Marx está dizendo, David Ricardo não entendeu muitas coisas, não porque ele é abstrato demais, porque abstrato é tomado como uma ofensa, tomado como um repúdio. E não, a abstração não deve ser tomada dessa forma. A abstração é um mero modo de proceder, não um mero, mas o próprio modo de proceder do conhecimento humano. Então, Marx se utiliza da abstração. Existem outras palavras importantes para que nós entendamos como Marx concebia a ontologia. Porque, como eu estou falando, é necessário que nós possamos nos assentar, pisar sobre solo firme. Marx, um outro conceito importante que aparece no Capital algumas vezes, é o conceito de aparência. Marx utiliza a aparência de duas formas. A primeira, nós poderíamos dar um exemplo. Aparência o primeiro sentido que Marx utiliza a aparência seria aquilo que apresenta-se a nós como na realidade o é. Como, por exemplo, o rosto de uma pessoa. Se nós descrevêssemos o rosto de uma pessoa, nós estaríamos realmente descrevendo aquilo que é real. Então Marx toma a realidade objetiva como dada
Então, já percebemos uma grande cisão entre Marx e Fichte, entre Marx e o idealista subjetivista Fichte. Percebemos uma grande divergência entre Marx e Fichte. E aí, os marxistas que são idealistas terão que menosprezar algum outro escrito de Marx. Eu não estou dizendo que Marx é um realista. Eu vou chegar a falar e vou citar aqui o Martin Dacy. Mas Marx, quando acerta no Capital, nos Grundrisse, é um realista. E é o que o Nicolás Gomes Dávila diz. Os marxistas chamam de marxista tudo aquilo que Marx adota. Inclusive, o princípio da identidade. O princípio da identidade é agora algo marxista. Partir da realidade concreta. Afirmar que não há nada no intelecto sem que antes esteja nos sentidos é agora uma posição, uma doutrina marxista. Como Marx diz lá, quando falam do materialismo histórico, né? Nunca Marx utilizou essa expressão materialismo histórico. Marx utilizou o método dialético, é isso que nós estamos discutindo, né? E no 18 de Brumário, Marx diz, basicamente, mais uma vez, reconhece que a nossa circunstância, as nossas instituições já são dadas. É óbvio que em outros momentos ele reconhece também, e percebam a ambiguidade. Em alguns momentos, Marx reconhece que a circunstância, que a realidade está dada. Em outros momentos, ele reconhece que sim, há uma realidade, mas que essa é criada, construída pelo homem. Cada um vai enfatizar um aspecto e dizer que Marx é isso e aquilo. Na verdade, Marx ele era, nesse aspecto gnosiológico, ontológico, tendo em vista os seus escritos, o conjunto de seus escritos, uma contradição ambulante, como ele chama Proudhon. Marx chama Proudhon, numa carta a Schweitzer, de uma contradição ambulante. Nesta carta aqui, deixa-me rapidinho ler. Também fala da dialética. Proudhon tinha uma inclinação natural pela dialética, mas como nunca chegou a compreender a dialética verdadeiramente científica, jamais foi além da sofística. Como eu disse, eu vou analisar esse adjetivo científico em Marx, em Engels, nos marxistas, numa outra ocasião. Jamais foi além da sofística. Isto, de fato, condizia com seu ponto de vista pequeno burguês. Como o historiador Halmer, o pequeno burguês consiste em por um lado e por outro lado. Marx escrevia realmente muito bem, muito irônico. Isto ocorre em seus interesses econômicos e, portanto, em sua política, em seus pontos de vista religiosos, científicos e artísticos. O mesmo em sua moral, em tudo. O pequeno burguês é uma contradição viva, diz Marx. E Marx, em termos ontológicos, se você for dizer, não, Marx era um idealista fichtiano, não, Marx era um idealista ativo, como Hegel, não, Marx era um realista, tomista. Imagine aí alguém surgir e dizer, não, Marx na verdade era um realista. Por que alguém poderia dizer tal coisa? Porque Marx procede de modo realista, não realista em sentido corrente, certo? Na tomada de acepção banal e corrente, não. Realista em sentido gnosiológico, epistemológico, a doutrina realista em epistemologia. O realismo clássico, aristotélico, tomista. Marx era um realista. Quando fala de abstração, nós podemos inferir tal coisa, quando reconhece o valor da abstração. Quando Marx utiliza o conceito de aparência, nós também entendemos uma verve. Podemos inferir que Marx reconhece a realidade objetiva e que dela, da realidade concreta, constrói as suas abstrações. No Capital, Marx começa com a abstração da mercadoria. Percebam como essa é a aplicação realista do conceito de abstração. Essa é a aplicação realista do conceito de abstração. Marx parte do conceito de mercadoria. Do conceito de mercadoria ele chega ao conceito de valor, a abstração do conceito de valor. Depois do valor ele reconhece o valor de uso e o valor de troca. Percebam que Marx está abstraindo. Não estou dizendo que esse procedimento está errado. Não está. Mas é uma abstração. É isso que nos importa agora. Saber do método de Marx. Se você reconhece valor no Capital, você reconhece valor ao Capital, o livro. Se você reconhece valor ao livro de Marx, você reconhece valor ao método realista. Certo? É claro que em outros momentos, nas teses contra Feuerbach, nos manuscritos econômico-filosóficos, Marx é um idealista. Não estou dizendo como Althusser que há uma ruptura em Marx. Não estou dizendo isso. Não há ruptura em Marx. Talvez, esse seja o ponto, talvez a primazia de Marx, o ponto fundamental de Marx realmente seja a praxis, realmente seja esse idealismo ativo de Fichte. Talvez Marx só utilize a abstração, talvez Marx só utilize o realismo epistemológico
em serviço à sua causa revolucionária. Talvez não, definitivamente é isso que Marx faz. Mas nos resta saber se a praxis realmente é uma doutrina sustentada nos escritos de Marx até o fim. O ponto é que muitos tomam a praxis como doutrina sustentada por Marx até o fim. Pouco importa, então, para nós que queremos conhecer a realidade, se Marx utilizou a praxis, adotou ela ou não. Isso é uma questão biográfica. Nos resta saber se realmente a praxis é verdadeira. Aquela concepção da praxis de Marx, com influência de Tchaikovsky, com influência de Fichte, se ela é verdadeira ou não. É isso que nos importa. E é isso que nós faremos numa outra ocasião. De qualquer forma, Marx utiliza dialética em alguns sentidos. Não podemos dizer, é impossível dizer precisamente se Marx concebia a dialética desta ou daquela forma, mas nós podemos objetivamente dizer como é que Marx procedia. Talvez o método dialético de Marx seja isso aqui. Abstração, reconhecimento da realidade objetiva. E isso simplesmente não é marxista. Ou não é caracteristicamente marxista. Não é uma idiosincrasia do marxismo. Como diz o Martin Daci aqui, presta atenção. Presta atenção. E faz referência a Lenin, né? Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin, que, acrescento, no começo, talvez, de seus escritos, de sua atividade intelectual, escreveu Materialismo e Empiriocriticismo. Uma negação, realmente uma obra péssima. Junto com a Dialética da Natureza, deve ser uma das obras mais rasteiras do marxismo. Mas o próprio Lenin foi, é claro, por tentativa e erro, bastando-se a si mesmo, achando suficiente. E a H.B. Acton diz que o marxismo ele é um farrago filosófico. A philosophical farrago. De certa forma, ele tem razão. E o Nicolás Gomes Dávila, mais uma vez, diz que o marxismo assentou-se na história da filosofia não por seus méritos filosóficos, mas pelos seus feitos políticos. Realmente, uma pessoa que toma Lenin como uma grande referência filosófica, ipso facto, reconhece que não conhece nada de filosofia. Lenin, sentindo o chão fugir-lhe debaixo dos pés, defendeu em Materialismo e Empiriocriticismo a ideia de que todas essas teorias puramente científicas tinham uma importância secundária. O que interessava ao filósofo era o caráter objetivo da matéria. Segundo o materialismo filosófico, a única propriedade da matéria necessariamente admitida é o seu caráter de realidade objetiva, o fato de ela ser anterior e independentemente do nosso conhecimento. Esta afirmação podia ser feita com igual solidez tanto por um filósofo realista como Santo Tomás de Aquino, como por um materialista, mas tinha a vantagem de fornecer um álibi para o seu materialismo se os cientistas da física se tornassem ameaçadores com as suas teorias da matéria. Então, percebam, Lenin adota um realismo permanecendo na concretude, permanecendo na realidade, permanecendo na verdade, mas chama aquilo de materialismo. Rebatiza o realismo e pensa que subiu a roda. Mais um trecho. E é exatamente isso que diz o Martin Daci. Esta ideia é facilmente conciliável com a afirmação de que o espírito e a matéria, a alma e o corpo, embora intimamente ligados, pertencem, no entanto, a duas ordens distintas. Este é talvez o ponto de vista do senso comum e, sem dúvida, o mais largamente divulgado. Em algumas passagens pode parecer que Marx defende este ponto de vista, e mais tarde, quando Lenin se viu a braços com as novas concepções da física a respeito da matéria, afirmou explicitamente que, segundo o materialismo filosófico, a única propriedade da matéria necessariamente admitida é o seu caráter de realidade objetiva, o fato de ela ser anterior e independente do nosso conhecimento. Nesta definição, o realismo é rebatizado e recebe o nome de materialismo. Então, Marx, quando acerta, está sendo um realista. A respeito da dialética, agora do devir, na concepção do Glauber, do devir da mudança absoluta, do que Mário Ferreira de Santos chama de mutabilismo ou de mobilismo. Uma certa concepção de que todas as coisas estão em constante mudança. Primeiro, falso. Inclusive eu já mencionei isso, mas agora eu acrescento mais algumas afirmações. Essa ideia, o Mário Ferreira de Santos demonstra aqui,
salvo engano, nas teses 203 e 205 da filosofia concreta, que o mutabilismo é impossível ontologicamente. É necessário que, para que algo venha a ser, ele tenha sido causado por outrem ou que ele surja de algo, certo? Por exemplo, há mudança, é claro que há mudança, mas há permanência, pelo menos de alguma coisa. Há permanência ou de substância, ou de algum acidente, ou da forma, ou da matéria. Pelo menos alguma coisa permanece depois de toda a mudança. A matéria, pelo menos isso permanece. É absolutamente impossível que haja um mutabilismo, uma mutabilidade absoluta, um heraclitismo, que talvez nem era a posição de Heráclito essa. Ou como o Chatelet chama, um heracliteísmo. É absolutamente impossível esta posição. Não pode haver um devir de todas as coisas, a absoluta impermanência. Não pode. É uma impossibilidade filosófica. A respeito da contradição que o Gustavo Machado fala, o mais recomendado, faço referência a ele mais uma vez, é o Enrico Berti, em Contradição e Dialética nos Antigos e nos Modernos. E o Enrico Berti vai lá, como o Benedetto Croce, como tudo isso que eu já falei, dizer que, isso aqui é um mau emprego, como Mário Ferreira dos Santos disse, eu li, é um mau emprego do conceito de contradição. Na verdade, quando Marx está analisando a economia, quando está analisando o modo de produção capitalista, a história, o trabalho, a propriedade privada, Marx deveria chamar de, por exemplo, um conflito entre meios e fins. Segundo o Enrico Berti, o acato aceita essa conclusão, sem dúvida, é a que Marx deveria chamar o que ele chama de contradição de conflito entre meios e fins. O ponto é, a verdadeira posição, e o Enrico Berti acrescenta isso, a verdadeira posição de um mutabilista, ou seja, se você acredita que há uma mudança absoluta de todas as coisas, é uma necessidade isso. É aquilo que alguns teóricos chamam de contradição performática, contradição performativa ou contradição pragmática. Basicamente, você acredita numa coisa e depois você age de modo que contradiz aquilo que foi falado por você. Se você é um mutabilista, você tem que agir como Górgias, você tem que agir como Crátilo, você tem que agir como Sexto Empírico, você tem que agir como Pirro de Elis. O que Górgias fazia? O que Crátilo fazia? Crátilo, por dizer que as coisas estão em constante mudança, não falava sobre nada. Ah, mas ele não falava sobre nada porque ele era prudente? Não, ele não falava. Ele só apontava para as coisas. Está lá no diálogo platônico. Crátilo apenas apontava. Essa é a posição do mutabilista. Se você acredita que todas as coisas estão em constante mudança, não é possível haver inteligibilidade. Não é possível haver conhecimento da realidade. Então é isso que diz o Coperston. Cito mais um agora. E aqui ele vai falar. E os conceitos fundamentais? Eu só posso, mais uma vez, effleurer la question. Apenas posso tocar os aspectos fundamentais. Não posso me aprofundar aqui no ilemorfismo aristotélico, ou seja, da concepção da matéria e da forma. O ilemorfismo basicamente poderia ser chamado didaticamente, de maneira imprópria, e não usem mais, materioformismo, certo? A de que esses dois princípios são constituintes de todos os entes, matéria e forma. Pois a teoria das formas nos abre um mundo que não é simplesmente um fluxo heraclitiano, mas um mundo permeado de inteligibilidade. Refletindo sobre a atividade e o comportamento das coisas, podemos conhecer, em alguma medida, ao menos a sua estrutura inteligível. E é discutível que essa imagem de um mundo inteligível, de substâncias materiais proporcionais à razão humana e relativamente transparentes na sua estrutura formal, tenha servido de estímulo e condição preparatória para a pesquisa científica. É discutível, ou seja, pode ser e pode não ser, mas provavelmente sim. É justamente essa concepção da permanência, da estabilidade do ser, mas estabilidade do ser que abrange a mudança. Aristóteles, na Metafísica, diz que há 4 tipos de mudança, basicamente. Primeira, a mudança de tipo, 4 espécies de mudança. Primeira, de geração e corrupção, a criação e destruição de novas coisas, como, por exemplo, um cavalo que morre
e agora o seu cadáver já não pode mais ser chamado de cavalo, certo? Depois que há uma desintegração, aquilo ali já é uma outra substância. Então há mudança de geração e corrupção, criação e destruição. Há uma mudança de alteração, uma mudança qualitativa, podemos dizer. Então, a água, certo? Em suas mudanças qualitativas, a sublimação, enfim. Terceira, alteração, uma mudança de... Ou melhor, alteração, mudança de qualidade. Terceira, mudança quantitativa, certo? Aumento ou diminuição. Quando há aumento ou diminuição da quantidade de uma coisa. E quarta, translação ou movimento tópico, movimento local. Quando há mudança, quando há movimento agora em sentido físico, certo? Esses são os 4 tipos gerais de mudança, de movimento. E é claro que há movimento, é claro que há mudança. É claro que pode surgir um ente, uma substância, um sínolo, esse termo utilizado por Aristóteles, pode haver uma nova substância corpórea que nunca existiu. É claro. Não há uma reificação, hipostatização da realidade em fixidez e imutabilidade. Não, isso é Parmênides, ele estava errado. Ponto. E diz, acrescento, que eu marquei 2 páginas aqui. O mundo, portanto, consiste em uma multiplicidade de substâncias. Ele mesmo não é uma substância. Há uma multiplicidade de entes individuais, em relações diferentes uns com os outros, e cada um deles passa por mudanças acidentais, isto é, que não alteram o caráter específico da substância. O homem passa por muitas mudanças, ao passo que não deixa de ser homem. Ainda assim, é possível aprofundar a análise. E aí, aprofunda o Frederick Copleston, nessa introdução, Tomás de Aquino, introdução, tem alguns aspectos que são meio problemáticos, mas é uma boa introdução. Faço referência também a outros 2 aqui. Mário Ferreira dos Santos, em Filosofia e Cosmovisão. Não se pode tirar o movimento do repouso, nem o repouso do movimento. Querer escamotear um pelo outro é o que fizeram alguns filósofos. Não poderíamos chegar à ideia de movimento sem a de fixidez. Poder-se-ia argumentar com o relativismo. Há movimentos maiores ou menores, e a fixidez seria apenas uma aparência, porque tudo se move. A mobilidade é o postulado das filosofias mobilistas da atualidade. Mas o que importa é essa primeira parte aqui que eu li, certo? Querer escamotear, não se pode tirar o movimento do repouso, nem o repouso do movimento. A intuição revela-nos o devir, a experiência, podemos dizer, o vir a ser constante das coisas, as transformações que elas sofrem. Mas a razão procura, atrás do devir, o ser. Porque em tudo que se transforma deve haver alguma coisa que não se transforma, alguma coisa de fixo. Isso sim é uma abstração filosófica, do mesmo tipo daquelas de Marx, nos Grundrisse e no Capital. Ah, não, mas Marx em tais escritos era idealista. Repito, isso é culpa do caráter fragmentário, absolutamente desconexo e descosido dos escritos de Marx. Nos importa entender, como eu disse, nos assentar sobre fundamentos irrefutáveis e apodíticos. E aqui estamos falando de uma concepção ontológica, aqui estamos falando de uma concepção epistemológica, para que nós possamos solidificar isso. É claro que isso permite discussões muito mais complexas e mais profundas. Não confusas, complexas e profundas, mas isso não será feito aqui. Se houver alguma objeção, sem problemas, respondemos. E quando queremos afirmar um para negar o outro, ou seja, o ser e o devir, caímos fatalmente numa aporia. Afirmar o devir é afirmar o ser. Não fugimos a essa complementaridade quando queremos entender a linguagem da existência. Não se pode afirmar um para negar o outro, é isso. Deve-se afirmar ambos, até porque afirmar o devir é afirmar o ser. O ser de alguma coisa, a permanência de alguma coisa, nem que seja a matéria. Deixe-me colocar essas duas coisas aqui. Haveria aqui mais alguns exemplos de péssimas utilizações da contradição, escritas aqui pelo Henry Mayo em Introdução à Teoria Marxista, quando Engels faz uma ridícula tentativa para explicar o sexo pela dialética. Tu, como noivo, és o vivo exemplo da inseparabilidade da identidade e diferença em ti mesmo e na tua noiva. Retira a diferença,
ou a identidade e o que resta de vós. O próprio Engels utiliza aquelas prepósteras e ridículas exemplificações de dialética, de contradição, de negação, de que a semente é a negação, ou melhor, que a planta é a negação da semente e por aí vai. Mais essas pérolas aí, não é? E há várias pérolas na esteira marxista dessas aplicações desses maus empregos, né, de contradição, de dialética. Mas isso encontra também algum germe no próprio Engels, que na sua lógica concebe o próprio fato de um corpo estar num lugar agora e depois estar em outro como uma negação, como uma contradição, o que é claro, é uma péssima conceituação. Nos aproximando do fim, eu gostaria de sustentar aqui uma concepção de dialética. Alguns historiadores da filosofia, como por exemplo, existem alguns livros muito interessantes, outros livros interessantes, quem quiser sugestões pode falar, pode pedir. Existe um livro interessante de vários autores chamado La Evolution de la Dialética, de vários autores, entre eles o Nicola Abaiano, o Norberto Bobbio, que também é mais conhecido. Cada um deles fica com uma concepção de dialética. O Bobbio fica com a dialética em Marx, e é um capítulo extremamente interessante, muito bem escrito. E o que é escrito por ele aqui não contradiz, na verdade, nos influenciou e nos serviu de base para tal. Esse livro muito interessante, o Giovanni Reale, no seu léxico de filosofia grega e romana, diz que há basicamente 7 sentidos de dialética, enquanto o Abaiano fala de 4, certo? Primeiro, a dialética como método de união e separação. Segundo, a dialética como lógica do provável. Terceiro, a dialética como mera erística. E quarto, a dialética como unidade dos opostos. E já vimos, para que nós possamos entender essa coincidência opositória, coincidência dos opostos, unidade dos opostos, síntese dos opostos, nós primeiro devemos entender de que estamos falando, certo? Porque se for o Nicolau de Cusa, quem cunhou o termo coincidência opositória, ele está falando de Deus, está falando de teologia. E se estamos falando de contradições na realidade, contradições em ré, não podemos dizer nada a respeito da realidade. E é isso que muito bem sustenta Enrico Berti, mais uma vez, em seu Contradição e Dialética nos antigos e nos modernos. E o próprio Marx, mais uma vez, utiliza contradição, tanto falando da realidade, do modo de produção capitalista, quanto falando de contradições que são cometidas por Engels, por Proudhon. Ele diz, Proudhon é uma contradição viva. Marx está dizendo que a contradição é ruim, basicamente. Marx está dizendo que uma contradição é absolutamente insustentável. Então, contradição aqui está em plena consonância com o princípio da não contradição. De qualquer forma, síntese dos opostos, a dialética como síntese dos opostos deve ser entendida de maneira rigorosa. E, claro, se vocês querem entender filosofia, não podem começar por Hegel, que muitas vezes sequer está falando de filosofia, está falando de teologia, e vice-versa. Ou melhor, está falando de filosofia e de teologia e numa relação, quase uma ressonância absolutamente confusa, não complexa. E nós sabemos, o vulgar, a pessoa vulgar, ela admira mais o confuso do que o complexo, que são coisas diferentes, confusão e complexidade, certo? Mas a dialética que a ser sustentada por nós é aquela que tanto está em consonância com a sua etimologia quanto com o seu significado, o seu sentido mais eminente. A etimologia de dialética deriva do grego dia, o prefixo dia, e o sufixo lética. O prefixo dia significa através, certo? Através. Por exemplo, diagonal, diagrama, dia, prefixo dia, através, grama, desenho. Então, eu vou te explicar através de um desenho, diagrama. Dialética através de lética. Tem uma raiz etimológica muito parecida com diálogo, diálegen. Então, podemos dizer que é através das ideias. Não somente através, como alguns vão sustentar, através da conversa, a arte de conversar, arte não. Isso aí pode incorrer num sentido controverso de dialética e errôneo. A dialética, tudo bem, ela passa por meio do diálogo, passa por meio do discurso, da conversa, da palavra, mas ela também alcança aquilo que é universal, alcança o ser, sim, alcança. Então, ela passa, claro, como o conceito de Platão nos orienta bem, o conceito de nous, de espírito, que não é um artigo de fé, a dialética, esse método de união e separação, união e divisão,
por meio das ideias, a fim de descobrir a verdade, passa pelo espírito, pelo nous, segundo Platão. E podem tirar o espírito se quiserem. O ponto é, o método de investigação da realidade é o método platônico, em filosofia. Por isso que Platão, na República, identifica o dialético ao filósofo. Ele diz, aquele que tem visão de todo, aquele que tem visão sinóptica, é dialético, é filósofo. E no Fédon, Platão diz, basicamente, que ele sustenta, de certa forma, que busca esculpir a realidade em todas as suas articulações. E para isso é claro que ele se vale de oposições. E por isso que é um método de união e de separação, de divisão. É um método que coleta, que diagnostica, que constata as notas e características universais que concedem unidade a algum fenômeno, a algum objeto de estudo, e que depois há uma separação. Portanto, há uma síntese e uma diácrise. E esse é o método de Platão. O diálogo mais metodológico de Platão é o Parmênides. Mas há aplicações desse método filosófico em vários escritos de Platão, vários diálogos. Também na Carta Sétima, Platão sustenta o seu método. No Sofista, ele aplica o seu método. No Fédon, também. Então, este é o sentido que eu adoto de dialética. Quando eu falo de dialética, eu falo em terminologia, eu falo em léxico platônico. E somente em léxico platônico. Tudo mais é erro, tudo mais é confusão, tudo mais é mistificação, tudo mais é auto-engano. Eu utilizo dialética em sentido platônico e somente em sentido platônico. Pois é por meio justamente deste método que nós podemos conhecer a realidade. É claro, nos valendo de abstrações, nos valendo de concretude. Isso não significa, dialética não significa abstração, não significa descolamento ou irrealidade. Pelo contrário. E basta ler os diálogos platônicos para entender, de fato, é esse o antídoto para qualquer incompreensão a respeito de dialética. A dialética, tanto em seu significado etimológico, quanto em seu significado ou quanto em sua dimensão objetiva mais adequada, tendo em vista a etimologia e tendo em vista a verdade ou a veracidade destes sentidos, o sentido mais eminente, o sentido mais preciso e adequado é o sentido platônico, é a acepção platônica de dialética. E contradição, definitivamente, é a acepção aristotélica, que já estava em Platão implicitamente, que já estava até em Platão, em Parmênides, me perdoem, implicitamente. É claro que não há uma resolução, não há uma formalização do conceito de contradição em Platão, mas a contradição já está em Platão. Platão se utiliza da contradição, do conceito de contradição. Inclusive, muitas vezes, por meio, é claro, do seu método, da maiêutica, todos os vocábulos que qualquer conhecedor do manual de filosofia conhece, pelo menos isso conhecem, fazia com que os seus próprios interlocutores descobrissem que estavam em autocontradição. Certo? Então, é claro que isso se aplica a todos os aspectos do conhecimento. É claro que o princípio da não contradição não é uma mera operação mental, não é uma mera conveniência, mas sim um princípio ontológico que justamente ele nos permite inteligir a realidade. E claro, aliado de alguns conceitos descobertos por Aristóteles, como o conceito de matéria, o conceito de forma, como também os conceitos de ato e potência, que são definitivamente importantes, e tudo isso tendo como método a abstração, que é o método adotado por Marx nos Grundrisse, no Capital, mas que também pode ser rejeitado por leitores de Marx, que chegam aos seus escritos juvenis. E não estou dizendo aqui que sou um autosseriano, não estou dizendo que há uma ruptura em Marx, só estou dizendo que ele era desorganizado e absolutamente confuso. Portanto, em filosofia, Marx não é uma referência segura, não é uma fonte segura. Na verdade, ele é o exato oposto disso. Ele é causa de ruína e de confusão em termos filosóficos. E esse método de Platão é o método filosófico por antonomasia, por excelência. E escreve aqui o Daniel Scherer, em Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica, um excelente livro, recomendo, entusiasmadamente, diz, ou seja, no método de abstração, o homem vai do sensível ao inteligível, do visível ao invisível, do contingente ao necessário, porque o objeto próprio da inteligência humana é a cuididade das coisas materiais, quiditas rei materialis, a natureza universal existente no particular, já fizemos referência a isso, que como o próprio Santo Tomás diz na Suma Teológica. E esse caminho é trilhado pela inteligência humana, não por intuição direta das essências, mas por abstração, apoio da razão.
Ensina o Santo Tomás: as formas individuais não são inteligíveis senão em potência, pois é necessário que delas se abstraia o universal, que é propriamente inteligido. Isto é crucial, o modo próprio do homem de conhecer a realidade, distinto do modo angélico e do modo divino, como já vimos, é por abstração dos universais a partir das espécies ou imagens inteligíveis, por sua vez, abstraídas das imagens sensíveis ou fantasmas, formados na imaginação ou fantasia a partir das espécies sensíveis oriundas dos sentidos externos, os 5 sentidos, e unificadas no sentido comum. Pela abstração, explica Calderon, o intelecto pode considerar uma essência ou quididade, deixando de lado os aspectos que são acidentais. É esta a verdadeira concepção de abstração que Marx, em alguma medida, adota. Espero ter me feito claro em relação à contradição, pelo menos em relação à enunciação, pelo menos ao apontamento, à indicação de quais são os erros, de quem são os autores e de como se deve proceder para que se conheça a realidade, para que se conheça a filosofia e para que se conheça Marx e os seus fundamentos, o seu método. Também já lhes disse que irei tratar da praxis, pois é um conceito fundamental, que em alguma medida, já antecipo o próximo vídeo ou um dos próximos, que está em conflito, está em contradição com a concepção de verdade enquanto adequação entre o intelecto e a coisa. Então, de certa forma, na discussão sobre a praxis, nós iremos discutir sobre a verdade, que é central e, mesmo implicitamente, é claro, mesmo tacitamente, é de algum modo negado pelo idealismo que Marx esposou neste escrito Teses contra Feuerbach. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, basta falarem comigo. Espero ter me feito claro mais uma vez. Caso não tenha me feito claro, tentarei esclarecer, tentarei aclarar qualquer ponto incompreendido. E repito que o meu objetivo aqui era apenas mencionar e indicar quais são os aspectos fundamentais, quais são os termos, os conceitos fundamentais, como erram e de que modo nós deveremos rejeitá-los. Rejeitar o erro, é claro. Nós possamos dizer como Sócrates diz a Eutífron: não me agrada, é claro, se não é a verdade. Então, um abraço, se inscrevam, enviem um vídeo para quem vocês consideram que gostarão do vídeo, que se interessarão por isso, que se interessam por esse tema. Perdoem qualquer erro. Se houver algum erro, saibam que procede deste que vos fala e não destes a quem fiz referência. É basicamente isso. Um abraço e continuem aí. Por favor, se inscrevam, compartilhem, curtam e continuaremos. Aceito sugestões de vídeos vindouros, certo? De alguns outros temas. É isso. Um abraço. Tchau.